Oi, gente! Vamos aqui mais uma vez no Cá Entre Nós e hoje a gente vai falar sobre as famosas soft skills, ou seja, o que o mercado realmente valoriza. E o que seria essas soft skills, né? Esses nomes esquisitos, né? Na verdade, nada mais é que as habilidades, as famosas habilidades comportamentais. E a gente vai explicar um pouquinho sobre essas habilidades comportamentais, vamos explicar como que ela afeta, o que o mercado precisa e vamos dar umas dicasinhas no final. Iniciando para explicar que não adianta você ser um profissional super competente tecnicamente falando, ou seja, você pode ter graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutor, não vai adiantar nada se você não tiver as famosas soft skills trabalhadas. Por quê? Porque isso vai te atrapalhar no teu desenvolvimento no mercado de trabalho, que hoje é o que se mais demanda nas seleções, nas contratações e nas promoções. E o que a gente pode entender dessa falada soft skill, dessas habilidades comportamentais? Bom, a soft skill e a habilidade comportamental, elas são essas habilidades que a gente adquire no decorrer da nossa vida. Então, ela tem a ver com o nosso comportamento, com os nossos hábitos, do que a gente aprendeu no nosso convívio de colégio, de família, que faz parte da nossa personalidade. Por exemplo, tem pessoas que conseguem falar bem, fazer amizade rapidamente, ter uma forma de se apresentar que é agradável, tem um bom relacionamento com as pessoas, tem pessoas que já são mais tímidas, tem pessoas que gostam de falar em público, isso tudo é soft skill. E o que não é soft skill, né? Ou seja, essas habilidades que são técnicas, porque a gente tem as comportamentais e as técnicas. As técnicas são as que a gente conquista nos cursos, seja os cursos técnicos, tecnológicos, graduações, pós-graduações, aí sim, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, é a tua formação técnica, de conteúdo, de competência em uma determinada profissão, em uma determinada atividade. Essa é a habilidade técnica. Então, eu vou contar uma historinha para vocês entenderem como é que está o mercado hoje em dia, o cenário do mercado. Eu trabalho com consultoria. Numa das consultorias que eu estava trabalhando, eu fui chamada lá para tentar ver se a gente resolvia um problema numa contratação, onde já tinha se feito 5 contratações para o mesmo profissional, né? E as 5 contratações, logo após o período de experiência, eles tinham que dava errado, né? Eles tinham que destratar essa contratação. E não era um cargo de valor remunerado baixo, era um valor alto, e além de tudo, era um cargo de extrema importância na empresa. O que cada vez que se contratava errado e a pessoa teria que ser demitida, causava um prejuízo à empresa. E quando a gente foi avaliar, o que acontecia? Essa contratação que estava sendo feita estava priorizando mais a capacidade técnica do que a capacidade comportamental dos avaliados, das pessoas que estavam sendo selecionadas. Outro caso que aconteceu recentemente, noutra consultoria que a gente estava trabalhando, um certo setor da empresa tinha um índice de turnover, ou seja, um índice de rotatividade altíssimo. O funcionário entrava, já saía, pedia demissão. Então, passava pouco tempo na empresa. A média de tempo de funcionário na empresa era 1 mês e meio, é muito baixo, rotatividade altíssima. E na nossa avaliação, fomos identificar o que estava acontecendo para tentar chegar num formato onde a rotatividade não ficasse tão alta. Identificamos o quê? Também o mesmo problema. Os funcionários estavam sendo contratados pela competência técnica e não sendo avaliados na parte da competência comportamental. Hoje, o mercado, quando você vai fazer uma seleção, normalmente, a não ser em alguns casos excepcionais, onde a técnica realmente
não dá para você melhorar depois que contrata o funcionário, ou não dá para capacitar, mas na grande maioria das vezes você pontua 2 vezes para habilidades comportamentais versus 1 vez da habilidade técnica, ou seja, a habilidade comportamental tem peso 2. Por que isso? Porque a habilidade comportamental, a gente já falou em vários vídeos aqui, dificilmente a gente consegue mudar facilmente um comportamento. Normalmente a gente quase não consegue mudar, e quando consegue mudar é de uma forma demorada, com muito investimento e difícil. Então você imagina, uma pessoa que não tem ética, como é que eu vou contratar, por melhor profissional de competência técnica que ela seja para a empresa, se a empresa quer trabalhar com ética, vai ser difícil eu fazer com que esse funcionário mude de uma pessoa que não trabalha com ética para trabalhar com ética. Um funcionário que não sabe lidar com as pessoas, não tem um bom relacionamento com as pessoas, não sabe lidar, é arrogante. Vai ser mais difícil eu fazer com que essa pessoa deixe de ser arrogante, saiba lidar com as pessoas, do que eu faça com que ele aprenda uma determinada técnica. Não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza isso. Mas, enfim, é assim que o mercado está trabalhando hoje em dia, certo? Então, eu fico pensando assim com vocês, quem de nós já não sentiu vontade de ter um maior controle nas nossas habilidades comportamentais, nas nossas emoções que são vinculadas às habilidades comportamentais? A habilidade comportamental, ela afeta diretamente tanto a nossa vida pessoal como a nossa vida profissional. Nossos relacionamentos, a nossa convivência familiar, a nossa convivência com nossos filhos e, claro, no trabalho também. Bem, se você se identificou com isso que a gente está tratando aqui, então você não está sozinho. Muitos de nós temos dificuldade com esse controle das habilidades comportamentais, com as nossas emoções. Às vezes a gente não consegue controlar nossa raiva e falamos o que não deveríamos falar e depois nos arrependemos. Às vezes a gente quer falar em público, fazer uma apresentação de um projeto, mas o nervosismo, a ansiedade é tão grande que faz com que bloqueie completamente, a gente não consiga fazer aquela apresentação do jeito que a gente queria. A gente ensaia como falar com o nosso chefe para conseguir pedir um aumento e na hora parece que foge, né? Dá aquela agonia e a gente fala outras coisas, só não fala o que a gente queria mesmo, pedir o aumento. Enfim, se você se identificou com isso, entenda que a maioria das pessoas aí no mundo tem esse problema. E como é que a gente faz, né? Tem jeito? Dá pra gente resolver? Dá, claro que dá. Vai muito também de prática. Lembra do que a gente já falou aqui, comportamento envolve, né, uma determinação em querer mudar, em querer enfrentar. Então tem tudo isso. Mas antes da gente ir para essas dicas, eu queria voltar aqui e falar para vocês uma coisa importantíssima. O profissional que investe nessa área de se desenvolver nas habilidades comportamentais, ele se destaca no mercado. O mercado cada vez mais está valorizando esse profissional. O profissional que sabe trabalhar em equipe, o profissional que sabe liderar, o profissional que consegue achar soluções para os problemas, aquele que sabe negociar, aquele que consegue ser criativo e inovador. Então, cada vez mais o mercado demanda esse tipo de profissional. E esse profissional, cada vez mais, é difícil da gente encontrar. Então, se existe uma procura grande e é difícil de encontrar, dá para entender que esse profissional hoje é muito valorizado. Se você quiser ir por esse caminho, você tem que se dedicar em trabalhar cada vez mais o teu lado comportamental. Ah, Indira, quer dizer que eu vou esquecer o meu lado técnico? Claro que não. Você vai trabalhar o seu lado técnico. Mas normalmente, o que a gente faz? A gente trabalha o técnico e esquece o comportamental. Eu quero que você trabalhe o técnico e trabalhe 2 vezes mais o teu comportamental. Para isso, vamos começar lá com as nossas dicas. O que é a primeira coisa que você precisa fazer para trabalhar o teu comportamento, né? A tua área comportamental? Você precisa se conhecer. Se você não se conhece, como é que você vai saber o que você precisa reforçar, ou seja, aquilo que você é bom e que você vai fortalecer, ou aquilo que você não é bom
e precisa melhorar, ou aquilo que você não é bom e também não precisa se preocupar muito com aquilo. Você só vai poder fazer essa peneira e direcionar seus esforços nisso se você se conhecer, se você souber teus pontos fortes, teus pontos fracos. E nos teus pontos fortes e nos teus pontos fracos, o que de fato para você é importante para o que você quer caminhar na tua carreira e aquilo que não importa tanto. Então, primeiro passo aí é você fazer um trabalho de mapeamento, de autoconhecimento, ou ter uma mentoria que te ajude nesse sentido, ok? Legal, a gente vai trabalhar o autoconhecimento, mas eu vou precisar alertá-los também para um problema recorrente que existe nesse caso. Qual é o problema? Por que é complicado para a gente trabalhar essas nossas habilidades comportamentais, mesmo que a gente comece a trabalhar o nosso mapeamento? Porque a gente não foi treinado, nós não fomos educados para isso, para se autoconhecer, para trabalhar a nossa personalidade, para se avaliar, para fazer um mindfulness e depois investir no que realmente é o nosso foco. Não é nosso perfil, a gente não foi educado para isso. A gente foi educado para investir na formação técnica. A gente não aprende nas escolas a valorizar de fato as emoções e os comportamentos diversos, né? Com algumas exceções. Alguma escola piagetiana, né, e montessoriana que trabalha essa linha, mas não sendo esse tipo de escola, normalmente sendo a escola cartesiana, tradicional, ela trabalha o quê? Conteúdo, por isso que são chamadas escolas conteudistas. Então já vai ficando aqui a dica, quem tem filho, se puder colocar filho em escola que seja piagetiana ou montessoriana, fica a dica, porque já vai trabalhando desde criança essas habilidades que lá na nossa vida adulta, como nós estamos agora, nós precisamos. Porque o que acontece hoje na vida real? A gente vai para quando a gente é criança, a gente já tem essas habilidades comportamentais expostas. Aí vamos para a escola. Quando entramos na escola, a escola quer nos padronizar, tornar todo mundo igual. Todo mundo começa a tarefa junto, todo mundo termina a tarefa junto. Todo mundo tem que saber matemática, todo mundo tem que gostar do mesmo jeito de matemática, gostar do mesmo jeito de português, gostar do mesmo jeito de artes. Então, você acaba criando meio que de uma forma robotizada as pessoas. E esse robotizamento das pessoas faz com que a gente se torne adultos robotizados. Adultos que não sabem trabalhar a forma de se relacionar com os outros, a forma de liderar, a forma de se expor, de questionar, de ser criativo. Porque criativo, você tem um aluno criativo dá trabalho, porque ele sai fora do padrão. Então, infelizmente, nossa metodologia educacional no país, ela vai muito para esse lado conteudista, deixa a desejar nessa área. E, na verdade, quando nos tornamos adultos, que vamos para o mercado de trabalho está querendo que a gente tenha desenvolvido justamente a área que nós somos obrigados a, digamos assim, deixar por muito tempo adormecida. E claro, uma coisa é você aprender algo criança, outra coisa é você aprender adulto. Demora muito mais, você já está com vícios, já vai estar com a crítica mais exacerbada, aí a crítica vai acabar te limitando de tomar algumas atitudes ou de repente fazer algumas coisas de forma arriscada, e aí te limita. Então, óbvio, você já é adulto, não vai poder fazer nada nesse sentido, a não ser trabalhar a partir de agora. Mas se você tiver filho, cara, ajuda teu filho aí, procura uma escola que já vai ajudando ele desde criança. Vamos agora para as dicas. A dica, para você trabalhar tuas habilidades comportamentais, a forma de você trabalhar isso é com autoconhecimento ou mapeamento, com mentorias, talvez, se você gostar, né, com terapia, porque faz com que você mergulhe em você mesmo e se conheça bastante, e é bem legal. Quem pode fazer terapia, eu sempre indico. E também com o teu planejamento. Se você faz um planejamento, que aí você obrigatoriamente tem que fazer um mapeamento, você se vigia, você se analisa, você faz um trabalho de investimento nisso.
Então, a única forma de você se trabalhar nessa parte de comportamental é desse jeito. Algumas empresas têm investido em mentorias internas dentro da própria empresa, que também ajuda, e algumas vezes o RH da empresa também ajuda no sentido de identificar o teu perfil, de repente aplicar um DISC em você. Quem não souber o que é DISC, dá uma procurada, se colocar lá no Google, você vai ver que explica direitinho, porque também não adianta eu falar aqui. Diz que só de uma forma bem sucinta, é uma metodologia de avaliação de perfil. Mas você pode aprofundar, no Google, se você colocar lá, tem várias formas bem explicadas de você analisar isso, senão a gente sai do foco aqui. Mas você aplica um DISC, que você vai se avaliar teu perfil, pode fazer um enneagrama, que também é um outro tipo de avaliação de personalidade. Enfim, você precisa se avaliar, precisa se conhecer e começar a trabalhar nisso. Sozinho é mais difícil, com uma mentoria é mais fácil, com um psicólogo é mais fácil, ou com algum desses programas tipo uma orientação via enneagrama, né, uma orientação nesse sentido que também te ajuda, ok? Agora eu vou passar a dizer para vocês alguns comportamentos considerados, né, habilidades comportamentais, os soft skills, que são os que atualmente mais pesam positivamente no mercado. Ou seja, se você tem essas características, significa que você vai estar muito bem avaliado, muito cotado no teu mercado profissional. E se eu não tiver nenhuma, vai buscar desenvolver, porque essas são as principais hoje. Por que eu digo hoje? Porque o cenário muda e algumas coisas às vezes vão se adaptando. Por exemplo, se você me perguntasse há 10 anos atrás se a criatividade era uma soft skill, eu ia dizer que não. Algumas empresas valorizavam a criatividade, mas a grande maioria não gostava de pessoas criativas. Então, muitas vezes o cenário muda. Atualmente, criatividade e inovação é top, né? Em empresas de ponta, e por isso passa a ser tão valorizado. Então vamos lá, começando com algumas das soft skills. Primeira, liderança. Ressaltando, eu não estou colocando por ordem de prioridade, tá? Eu coloquei só em função do que eu fui lembrando das coisas mais importantes, mas não significa que uma é mais importante do que a outra, porque eu estou dizendo primeiro. Então, liderança. O mercado necessita de líderes. E líderes não só de um tipo de perfil. O líder mais requerido no mercado é o líder situacional. Qual é esse líder situacional? É aquele líder que, dependendo da situação, ele pode ser democrático, ele pode ser autocrático, ele pode ser laissez-faire. Ou seja, ele pode comandar, ele pode compartilhar com a equipe e decidir em conjunto, ou ele pode dizer assim, não, dessa vez eu vou deixar a equipe resolver sozinha. Mas depende da situação. Então, esse líder que entende a situação e, dependendo da situação, ele muda o formato dele e ele permite que outras pessoas também surjam na liderança, esse líder é muito procurado e muito difícil de encontrar. E eu ia esquecendo, é importante deixar claro que líder não significa chefe. Mas eu não posso ser líder porque eu não sou chefe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O líder é aquele que tem a capacidade de conquistar pessoas para que sigam aquela ideia, aquilo que ele está pensando. E não obrigatoriamente você precisa ser um chefe para isso, ok? Ficou claro? Segundo, automotivação. A gente já falou em outro vídeo passado que a gente não motiva ninguém a fazer nada. Então, a única pessoa que motiva alguém a fazer alguma coisa é você, a você mesmo. A motivação ela é intrínseca, ela vem de dentro para fora. Mas o que as empresas buscam? Pessoas que estejam sempre se automotivando. Pessoas que não precisam, a empresa está lá incentivando, batendo palminha, lançando prêmios para que a pessoa possa, sim, se for o caso, se motivar. Não é o que as empresas querem, procuram. O que as empresas querem e procuram de fato é aquela pessoa que está ali e se motiva porque ela quer mais, ela quer ir além, porque ela acredita que vai dar certo, porque ela batalha por uma ideia. Esse tipo de pessoa é que a empresa está procurando, ok? Outra, trabalho em equipe. Trabalho em equipe é uma das coisas mais difíceis de se conseguir realizar e uma das mais requeridas nas empresas. As empresas hoje precisam que as pessoas trabalhem de forma conjunta, unindo forças, mesmo que elas sejam completamente uma diferente da outra.
mas pelo contrário, elas se complementem, se ajudem e tenham um objetivo em comum. É difícil, não é fácil, porque, como eu já falei anteriormente, a gente não foi educado para trabalhar em equipe. A gente não trabalha em equipe no colégio, a gente não trabalha em equipe na faculdade, a gente trabalha equipe. Eu faço e coloco o nome de vocês. Ou seja, tudo errado. Quando vai para o mercado de trabalho, óbvio, eu não posso dizer eu faço e coloco o nome de vocês, porque precisa de vários setores, de várias pessoas envolvidas, e aí começa a dar tudo errado. Então, se você tiver condição, comece a desenvolver a sua prática de trabalhar em equipe. Ai, mas eu não gosto do fulano. Você não precisa gostar, ele não precisa frequentar a sua casa, ele não precisa ser seu amigo, mas você precisa respeitá-lo como colega de trabalho e, de repente, entender que ele consegue fazer algo que você não consegue e que juntos vocês são mais fortes do que separados. A ideia é essa, ok? Ética no trabalho, importantíssimo. Cada vez mais em voga, cada vez mais requerido e cada vez mais complicado. Por quê? Porque as pessoas pensam que a ética é tipo assim, mas eu não roubo, né? Entende que a ética é isso, mas eu não roubo. Legal, não rouba, mas você passa informação que você ouviu, que é sigilosa, não conta para ninguém, a gente está tomando essa decisão aqui na empresa. Aí você, quando chega no primeiro quarteirão, conta para o outro amigo e conta para o fulano, já faltou com a ética. Você sabe que existe uma promoção e que está aberta a inscrição e tudo, e pode ser divulgado na empresa, e você divulgou só para o amigo, para só aquele teu amigo ter chance de participar, já faltou com a ética. A empresa tem copiadora e você leva o livro da faculdade ou o livro do filho para tirar cópia na copiadora da empresa, já faltou com a ética. Você pega lápis da empresa, caneta da empresa e leva para casa, já faltou com a ética. Estão entendendo, gente? Então, mas isso é coisa pouca. Não, ou você tem ética, ou você não tem ética. Ou você é honesto, ou você não é honesto. Não existe meio honesto. Não existe, eu tenho meia ética. Não, não funciona assim. Então, a ética é aquela pessoa correta. É aquela pessoa que você bota a mão no fogo por ela. Quantas pessoas, pense aí, quantas pessoas você colocaria a mão no fogo por elas? Então, cada vez isso é mais difícil no Brasil. E cada vez isso é mais importante nas empresas. Nas empresas sérias, porque também a gente sabe que existem algumas empresas que são mais complicadas. Vai caber a você saber em que empresa você vai trabalhar. Outro item importante, comunicação eficaz. Um dos maiores problemas nas empresas atualmente é a comunicação. Por quê? Porque o que eu digo não obrigatoriamente é o que o outro entende. Então, eu digo uma coisa, eu dou uma instrução, não pergunto o que foi que o outro entendeu, o outro entende do jeito da cabeça dele, faz errado, e aí eu fico achando que ele não me ouviu e começa a dar uma confusão na empresa. Então, quando a gente dá uma instrução, a gente precisa pedir que o outro repita o que foi mesmo que eu pedi para que você fizesse. Eu tenho que ser claro, porque se eu não for claro, é igual aquele telefone sem fio. Eu começo com uma mensagem, vai terminar uma completamente diferente da que eu comecei. E comunicação, hoje, é o grande problema em todos os setores da empresa. Na liderança, a comunicação dá problema, no trabalho de equipe, a comunicação dá problema, na comercialização dá problema, em negociação dá problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Com comunicação no mesmo idioma e com comunicação também que a gente entende que é o idioma, mas que envolve fatores culturais. Por quê? Porque, às vezes, eu estou no meu mesmo país, no Brasil, mas se eu saio daqui do Ceará e vou de repente fazer um trabalho lá em São Paulo e eu olho para o meu grupo de trabalho e digo, vocês estão ficando mocos, provavelmente ninguém vai entender o que eu estou falando, porque moco, que estão surdos, é uma palavra típica nossa daqui do Ceará. E lá em São Paulo, só iriam entender se eu dissesse, vocês estão surdos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Criatividade e inovação. Já falei bastante sobre isso quando a gente estava explicando sobre soft skills, mas reforçando, criatividade e inovação são duas. A gente normalmente fala as duas juntas, mas são duas diferentes, mas se fala normalmente de forma conjunta, porque quem tem criatividade normalmente trabalha com inovação, mas seria essa capacidade que nem todo mundo tem de ter novas ideias, de ver um problema e dar aquele start
e você achar uma solução, de você pensar diferente do comum. Isso é criatividade. Criatividade não é só quem inventa uma coisa, não. Quem inventa uma coisa também é criativo. Mas quando você sai do pensamento comum, quando você acha solução para o que não está posto, quando você tem uma sacada que ninguém tinha pensado, isso também é criatividade e inovação. Capacidade de negociação. Outro item importantíssimo. Ah, mas eu nem negocio, eu não sou nem da parte de vendas da empresa. Não, mas a gente não só negocia quando está vendendo, não. Dentro da própria empresa, quando eu vou tratar com o meu superior, quando eu vou tratar com outro setor, eu muitas vezes tenho que negociar, tenho que fazer acordos, vamos trabalhar esse projeto juntos? Isso é uma negociação. Por quê? Porque vão ter ideias que eu vou ter que discutir, trabalhar de forma conjunta. Trabalhar em equipe é saber negociar o tempo inteiro, porque você tem que ceder, tem horas que você não pode ceder, tem horas que você tem que saber como falar para conseguir o acordo que você quer. Então, saber negociar é uma soft skill maravilhosa de você tentar trabalhar e se desenvolver. Outra, muito requerida na atualidade e muito difícil para as pessoas mais velhas, adaptabilidade. Adaptabilidade, a capacidade de você se adaptar às mudanças, e os nossos cenários têm mudado com grande frequência e grande rapidez. E aquelas pessoas que têm maior facilidade em se adaptar, a gente chama inclusive, né, na parte institucional, normalmente a gente chama, são pessoas que são camaleões, né? Ou seja, eles mudam facilmente, eles conseguem facilmente ir se adequando às mudanças e aos cenários. Essas pessoas vão conseguir se destacar mais, vão conseguir ficar mais tempo bem no mercado. Aquelas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, uma pessoa que não sabe lidar com o mundo digital. Você imagina que uma pessoa que não sabe lidar com o mundo digital hoje, na atualidade, ela consiga estar em cargos ou estar sendo promovida na atualidade? Muito difícil, a não ser que ela seja dona da empresa. Aí ela precisa de alguém, inclusive, que a ajude a mexer na parte tecnológica. Fica dependendo de outro. Eu sou professora, né, acadêmica, e nessa área a gente tem muitos professores mais velhos que acabaram sendo demitidos ou tendo dificuldades de se manter no mercado porque não conseguiam se atualizar para os sistemas digitais, que não é fácil. Imagina uma pessoa que passou a vida toda escrevendo à mão, teve que acostumar para ir digitar e agora tem que acostumar a escanear, a tirar foto, a colocar, a postar, fazer chamada online. Mais difícil, complicado para uma pessoa bem mais velha. Então, Indira, quer dizer que só os mais velhos que têm dificuldade de adaptabilidade? Claro que não. Tem gente nova, eu conheço gente de 18 anos de idade, mas que parece um velho no sentido de ser uma pessoa que não gosta assim, daquelas coisas fixas, não quero mudar, tô acostumado, é assim que eu faço, por que eu tenho que mudar esse meu jeito? E gente nova, com 18 anos. Então, deixando claro aqui, o velho que eu estou falando não obrigatoriamente é a idade. É o velho no sentido de ser aquela pessoa ranzinza, que não quer trocar, a que está acostumado, que quer as coisas do jeito dele. É a forma de pensar e não a idade cronológica, ok? A busca por conhecimento constante. Gente, a busca por conhecimento é um tipo de comportamento que não é só nem pensando no mercado, mas é pensando em você mesmo. Você tem que aprender a desenvolver o conhecimento de uma forma ampla, não é só conhecimento estudando em livros, não. Você aprende conhecimento viajando, você inova seu conhecimento conversando com outras pessoas, você inova conhecimento assistindo filmes, lendo livros, fazendo cursos, indo para seminários, assistindo palestras, fazendo especializações em qualquer nível, seja pós, mestrado ou doctor, enfim. Mas o conhecimento, a gente nunca tem o bastante. E quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que tem muito por aprender. Então, aquela pessoa que chega e diz, não, o que eu tinha de estudar, eu já estudei. Olha, para mim já morreu essa pessoa. Porque ela está parada no tempo. Ela não está evoluindo. E o mercado valoriza hoje aquela pessoa que está em permanente construção. Por quê?
porque o mercado cada dia muda mais rápido, o cenário muda mais rápido, as tecnologias surgem rapidamente, evoluem rapidamente, e se a pessoa não estiver ligada e antenada, vamos fazer aqui um parênteses, vocês imaginariam há 10 anos que a gente teria Uber, que a gente teria esse sistema de entrega, como é o nome? Como é o nome, Sara, do sistema de entrega? iFood, Uber Eats. O iFood, né? Enfim, Rappi, esses tipos de sistema de entrega. Que a gente teria o Airbnb, ou seja, a maior empresa de hospedagem do mundo, sem um hotel. Vocês imaginariam isso? Quando isso seria possível pensar numa alternativa dessa? Vocês imaginariam que um drone faria a entrega de uma pizza num edifício em São Paulo? Parece coisa de ficção científica. Mas hoje tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Então as coisas mudam rapidamente. E nesse mudar rapidamente, se você não está permanentemente buscando conhecimento, você fica parado no tempo. E parado no tempo, ninguém vai te valorizar. Relacionamento interpessoal. Esse, então, trabalho em equipe só existe se você tiver relacionamento interpessoal. Eu pego algumas pessoas, engraçado, nos treinamentos, que a pessoa diz assim, Indira, mas é porque eu não tenho saco. Eu tenho que ficar lá conhecendo gente nova, conversando. Eu digo, mas fica difícil. Você não trabalha no espaço, que é só você, a lua, o foguete e tal, sozinho. Não funciona assim. Então, no nosso dia a dia, no mercado de trabalho, a gente precisa interagir com as outras pessoas. Novamente, não só no mercado de trabalho, na sua família, com seus amigos. Eu até entendo, inclusive me identifico com algumas pessoas que dizem assim, ai, tem dias que eu não queria ver ninguém. Eu também. Tem dias que eu não queria ver ninguém. Não tem problema, é normal. Aí você pode tirar esse dia para você, tira um dia de deserto aí, fica aí sozinho, em casa, né? Relaxa e tal, vai pra praia. Tira um dia só para você. Mas você não pode querer todos os dias da sua vida só para você, porque você não vive, a não ser que você vá ser um eremita, né? Vá para as montanhas ser um eremita, dá certo. Mas se você tiver que conviver na sociedade, você precisa desenvolver habilidades de relacionamento, ou seja, você tem que ter habilidade de relacionamento interpessoal, uma pessoa com outra pessoa. Aí tem algumas pessoas que chegam assim, Indira, eu tenho um amigo engraçado, ele cria porcos. Ele disse, Indira, me dê 300 porcos para eu cuidar, mas não me dê 5 pessoas para eu gerenciar. Eu disse, amigo, mas não pode ser assim. Então, por isso que é interpessoal, é entre pessoa com outra pessoa. Não é entre pessoa e um cachorro, entre pessoa e um gato, que a pessoa vai me responder, me deu super bem com meus gatos, estou dizendo que eu já ouvi. Certo, legal que você se dá bem com seus gatos, mas eu preciso que você se dê bem com seus colegas, não só com os gatos, porque os gatos ainda não estão no mercado de trabalho, ainda não estão funcionando no mercado de trabalho. Entendeu? Brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham entendido aí as soft skills. E agora eu vou finalizar dando umas dicas para vocês do que vocês podem fazer que podem potencializar essas tuas soft skills, ou se não potencializar, que vocês podem iniciar o desenvolvimento delas ou melhorar o desenvolvimento delas. Tá bem? São algumas dicas, além daquelas que eu já disse obrigatoriamente, que seria com mentoria, com terapeuta, e principalmente com autoconhecimento. Bom, reforçando a primeira, com certeza seria trabalhar o autoconhecimento, mapeamento, tudo aquilo que a gente já falou. Então não vou discorrer sobre esse tópico, deixando claro que esse é só o mais importante, ok? Segundo, aprenda cada vez mais na teoria e na prática. Faça curso, seminário, congresso, participe de convenção, visite concorrente, veja uma pessoa na sua empresa que faz aquele trabalho e aprenda com ela, troque informações, converse com quem sabe mais, converse com pessoas mais velhas, vivencie coisas novas, aprenda, aprenda e aprenda. Indira, o que isso vai me ajudar? Vai te dar confiança, vai te dar possibilidades de conexões cerebrais para que você possa achar sacadas, achar coisas diferentes, ligando uma coisa que você viu num canto com outra que você aprendeu com outra pessoa e com que você conversou com outra. O nosso cérebro é fantástico. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente vivencia, mesmo que sejam experiências completamente diferentes uma da outra, que às vezes nem tem muito a ver com a nossa profissão específica, faz com que a nossa mente vá se abrindo, as conexões vão sendo feitas e o nosso cérebro funciona melhor. Desenvolva seu network. Aquilo que eu falei da gente ter, né, a habilidade
interpessoal, de relacionamento interpessoal, tem tudo a ver com network. Então, mais Indira, eu sou uma pessoa tão tímida, como é que eu vou ampliar meu network? Fácil. Começa participando das reuniões da empresa, depois vai para seminário, vai para convenção, para aquele momentinho do café que tem nas empresas, vai lá, conversa com um, com o outro, vai ter uma saída, um happy hour, vai lá no happy hour, participa de congresso, participa de curso, conhece pessoas de outras empresas, faz parte do LinkedIn, porque o LinkedIn também te dá essa oportunidade, é digital, não é presencial, para quem é tímido, às vezes facilita. Amplie o seu network. Indira o que isso vai me resultar? Melhora a tua relação interpessoal, melhora as possibilidades de você estar no mercado e ter experiências, ou seja, aprender com pessoas mais velhas, aprender com pessoas que já vivenciam, te dá um background legal de pessoas que começam a te analisar e te dar um feedback e acreditar no teu potencial, então você começa a também ter mais confiança. Enfim, tem inúmeras possibilidades. Se avalie permanentemente. A gente tem um problema sério, a gente nem gosta de se conhecer e muito menos ainda de se avaliar. São 2 itens mega importantes para que a gente se desenvolva. Eu tenho que me conhecer e tenho que me avaliar. Eu coloquei que eu ia melhorar no meu network, eu ia participar de 3 eventos esse mês. Eu participei? Como é que foi? Consegui fazer conexões, relação com outra pessoa? Não consegui? Então como é que eu faço para fazer isso para o próximo mês? Tenho que me avaliar, tenho que pedir feedback às pessoas que trabalham comigo. Cara, tu acha que eu estou melhor na minha timidez? Não melhorei? Me ajuda. Quando tu achar que eu estou muito fechado aqui, me chama. Ei, cara, bora aqui conversar com a gente e tal. Então, com algumas pessoas que são amigos seus, peça ajuda. Se avalie e receba a avaliação das pessoas que lidam com você e que você pode confiar, claro. Então, receba feedback de bom grado. A pessoa vai te dar um feedback, o feedback é negativo, tu fica pé da vida com a pessoa e sai no tapa com a pessoa, deixa de falar com a pessoa, cara, tu não está querendo melhorar, né? Então, tem que dar tranquilidade para a pessoa que vai te dar feedback, que você vai receber de forma bacana, que é para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Aqui a gente já falou um pouquinho sobre esse item, mas eu vou reforçar. Defina que pontos fortes você deve trabalhar de forma mais dedicada. Por quê? Porque você vai elencar seus pontos fortes e você vai pontuar aqueles que realmente vão fazer a diferença para o que você anseia profissionalmente ou o que você quer melhorar na tua vida pessoal. Não adianta você querer melhorar tudo que você não vai conseguir. Então você tem que definir quais são aqueles itens mais importantes para você se dedicar mais. E por último peça ajuda a alguns amigos, que eu já falei na história do network, mas aqui é importante que você faça isso de forma clara. Peça ajuda, eu sempre sugiro que você peça ajuda a amigos de forma separada. Amigo do teu relacionamento pessoal, amigo da tua família, amigo do trabalho, se você frequenta a igreja, um amigo da igreja, para que eles te analisem dos vários ambientes que você está. Porque às vezes a gente na igreja é de um jeito, no trabalho é de outro, com nossa família é de outro. Então, a gente, para ter um levantamento mais adequado, mais correto, mais fidedigno de como é que está nosso comportamento, a gente precisa desse feedback, desse panorama geral, nas diversas áreas que a gente trabalha. E essa tua avaliação com teus amigos, você elenca quem são eles, e de 2 em 2 meses você faz uma enquete com eles, um questionário com eles, para que você veja a sua evolução, como é que está indo em cima daquilo que você pautou para ser trabalhado. Porque também não adianta, hoje você pergunta para a Sara, amanhã você pergunta para o André, no outro mês você pergunta para o Daniel, fica completamente sem parâmetro. Tem que ser sempre a mesma pessoa que vai te responder o questionário, e o ideal é que seja de 2 em 2 meses, porque a gente não muda tanto, né, em menos tempo do que isso. Precisa de uns 2 meses para você conseguir ver alguma evolução, ok? E como sempre, vão nossas dicas de filmes e de livro. O livro que para mim foi eu considero o livro mais importante da minha vida. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Stephen Covey, acho que se pronuncia.
Ele tem para vender em todas as livrarias online e física, e tem também no formato digital e impresso. Deve estar custando uns R$37 aproximadamente. Ele é um livro que não sugiro que você leia de uma vez corrido, porque ele é um livro que trabalha teoria, exemplos, mas ele trabalha com muito exemplo, então fica fácil de você conseguir enxergar. Se você cansar da teoria, vai passando e vai lendo os exemplos, que é o que vai mesmo te ajudar e te ensinar. Ele é um livro que eu já li várias vezes, continuo lendo, é meu livro de cabeceira e foi o livro que mais mexeu comigo e com a minha vida. Ele realmente me afetou profissionalmente e pessoalmente. Então vai essa dica de livro. Vou pedir para a Sara colocar aí o link ou alguma informação mais detalhada do livro para vocês poderem pegar mais facilmente. No filme, já vou indicar mais de um. Vou indicar 3 filmes, certo? O primeiro é A Procura da Felicidade, um filme super batido, entre aspas, do Will Smith. É um filme, digamos, ele é triste, mas ao mesmo tempo que é triste, ele é um filme que mostra uma vitória, né, ao final. Mas ele fala muito sobre as habilidades. Você claramente, ao assistir esse filme com esse foco na cabeça, habilidade comportamental, você vai analisar o Will Smith de uma forma incrível. Ele, nesse papel, ele apresenta diversas habilidades comportamentais, tanto profissionalmente, como na relação dele com o filho dele. Então, fica a dica aí desse primeiro filme que eu acho perfeito, um dos melhores filmes para a gente trabalhar nesse sentido. O segundo filme chama Encontro Marcado. Algumas pessoas chamam Encontro com a Morte, mas se você botar Encontro com a Morte, vai achar outro filme. O nome é Encontro Marcado, apesar de que esse Encontro Marcado realmente é com a morte. Ele é com Brad Pitt e o Anthony Hopkins. É um filme muito legal, antigo, não tem na Netflix, o outro tem na Netflix, o do Will Smith tem na Netflix. Ele não tem na Netflix, mas ele tem no Google Play. É um filme que a morte chega para o ator lá, para o papel principal, e ele pede um tempo a mais para ficar lá, e a morte fica com ele, acompanhando um tempo da vida dele. E nesse desenrolar, a morte vai aprendendo várias habilidades comportamentais com os principais personagens do filme. Vale a pena você assistir. É um filme gostoso de assistir e ao mesmo tempo com muito conteúdo para aprender. E por último, O Diabo Veste Prada, com Meryl Streep e Anne Hathaway. Esse também não tem na Netflix, mas tem no Google Play. Esse eu acho que dispensa comentários, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas eu não quero que você preste tanta atenção na chefe, né, que é o papel da Meryl Streep. Quero que você preste atenção na secretária dela. Apesar de que nela você vai ver várias habilidades comportamentais erradas e não corretas. E na secretária você vai enxergar várias habilidades comportamentais dessas que a gente está tratando aqui. Então nesse filme você tem os dois lados, né? Você vai ter o lado errado, que é o da chefe, e o lado correto, que é o da secretária. Fica a dica aí para vocês, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e eu acho que vale super a pena vocês assistirem os 3 filmes, porque complementa demais o que a gente tentou passar aqui para vocês hoje. Valeu, gente, até a próxima!